Olá, colegas, tudo bem? Qual a sua opinião sobre a participação dos estados na reforma da Previdência? O canal Advocacia Jato pretende te ajudar nessa resposta. Aproveita aí para fazer sua inscrição, marcar o sino de notificações e compartilhar nossos vídeos com os amigos. A discussão sobre a reforma da Previdência avança na Câmara dos Deputados e tem a data final do relatório na comissão especial marcada para o próximo dia 15 de junho. A convergência acerca de temas como o BPC e a aposentadoria rural não parece ter acabado com a polêmica em torno do texto final da reforma. Isso ocorre porque uma parte dos parlamentares defende a retirada da obrigatoriedade de participação dos estados e municípios na reforma. A proposta, contudo, sofreu uma reação imediata de 25 dos 27 governadores brasileiros, com exceção dos governadores da Bahia e do Maranhão, que assinaram a carta de apoio à inclusão dos estados no texto da proposta, manifestando sua preocupação com os rumos dos regimes previdenciários dos estados. Quem acompanha aqui o canal sabe que nós temos regimes previdenciários distintos no Brasil. Um regime geral de previdência para os trabalhadores da iniciativa privada, empregados, trabalhadores rurais, avulsos ou autônomos, e vários regimes próprios destinados aos servidores públicos efetivos da União, estados e de alguns municípios. Os regimes próprios dos estados, em sua grande maioria, estão sofrendo ainda mais do que o regime geral com déficit previdenciário. E isso tem ocasionado preocupação de um colapso total das contas públicas. O canal Advocacia Jato fez uma lista das razões pelas quais é importante para os estados aderirem à reforma da Previdência. Então vamos lá. Primeiro ponto. A reforma propõe uma mudança nos critérios de concessão das aposentadorias de professores e de policiais. Pois é, as categorias dos professores e dos policiais são, sem sombra de dúvidas, as mais numerosas dos estados brasileiros e, consequentemente, o impacto da aposentadoria desses servidores na folha de pagamento é também muito alta. O grande número de servidores dessas pastas ainda pode ser um complicador no momento de aprovação de uma proposta de reforma da Previdência que precise da aprovação de assembleias legislativas. Isso ocorre porque nos estados, muitos dos deputados estaduais eleitos tiveram o apoio dessas categorias, e votar contra os interesses de suas bases pode ser muito negativo para uma futura reeleição. Pensando nisso, afastar dos estados as discussões sobre idade mínima e tempo de contribuição de professores e policiais pode ser uma boa estratégia para dissolver as manifestações contrárias à reforma. Segundo ponto. Com a aprovação da reforma da Previdência, os estados terão que implementar um tratamento uniforme aos servidores, não podendo criar distinções com base em interesses locais. É fato que a reforma da Previdência restringe o poder criativo do legislador estadual, impedindo que alguns benefícios sejam concedidos a algumas categorias em detrimento de outras, como era bastante comum acontecer em um passado recente. A criação de novos benefícios passa a depender ainda mais de critérios técnicos e a concessão de benefícios em duplicidade não será admitida fora dos parâmetros constitucionais. Não veremos mais a acumulação de benefícios como de ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado e servidor público, todos para uma mesma pessoa, respeitado, é claro, o direito adquirido. Terceiro ponto. A reforma diminui o impacto sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Estudo recente do Instituto Fiscal Independente demonstra um aumento exponencial no déficit previdenciário dos estados, que pode quadruplicar até 2060, sendo que, atualmente, ele já é responsável pelo comprometimento de até 1/3 de toda a receita dos estados. Uma reforma previdenciária dos estados é, portanto, imprescindível. E aí voltamos à questão das vantagens de que essa reforma seja aprovada no Congresso Nacional e não em cada um dos estados. Quarto ponto. Levando em conta que a tendência é de queda no número de servidores ao longo dos anos, a situação dos estados se agrava se não for aprovada essa reforma. É natural que ao longo dos anos o número de servidores públicos caia consideravelmente, haja vista alguns aspectos históricos e outros econômicos. Historicamente, todos somos sabedores que, após a promulgação da Constituição de 1988, houve uma verdadeira corrida de governadores para garantir cargos públicos para os apadrinhados políticos. Foi o que se convencionou chamar de trem da alegria do serviço público. A contratação sem critério técnico ocasionou um verdadeiro inchaço da máquina que passou a dispor de um número
muito grande de servidores, que neste momento, 30 anos após a Constituição, estão se aposentando. Por outro lado, as novas tecnologias, não somente na iniciativa privada, mas também no setor público, têm reduzido a mão de obra necessária para a execução de alguns serviços. E, em razão de tudo isso, é que há uma queda considerável de servidores e, consequentemente, de contribuintes para os regimes previdenciários. Quinto e último ponto. Os estados, quando em déficit, dependem muito fortemente da União. Diferentemente da União, quando os estados estão com problemas para pagar suas contas, eles não podem emitir dinheiro ou vender títulos da dívida pública. A única saída para um rombo econômico é depender de repasses da União ou pegar empréstimos a juros muito altos, o que na prática só aumenta o problema. Sem a reforma, o espaço para investimento em áreas importantes para o bem-estar da população fica comprometido e coloca o administrador sob o constante risco de descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de fazer sua inscrição no canal, ativar o sino de notificações e compartilhar os vídeos com os amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima.